Bom dia, no grande e maravilhoso amor do nosso Deus, onde nessa manhã Ele nos concede o privilégio em estarmos adorando, reconhecendo a sua bondade e o seu amor por nós. E a palavra do nosso Deus, na primeira epístola de João, capítulo 4, os versículos 7 a 11 nos diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Bendito Deus, nosso bom e amado Pai. Louvamos o teu nome, ó Deus, por mais um dia, por mais essa oportunidade que nos dás em estarmos te adorando, reconhecendo, Senhor, a tua bondade, a tua soberania, declarando que és o Deus onipotente, onisciente e onipresente, o Deus que nos ama, o Deus que a cada momento está com as tuas mãos estendidas sobre nós, o Deus que nos ouve, o Deus que é o nosso provedor. Nós te louvamos, ó Pai, porque a cada momento sentimos o teu agir nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu amor para com cada um de nós. Reconhecemos que não merecíamos tanta bondade e tanto amor. Mas o Senhor é um Deus perfeito, é um Deus bondoso e misericordioso. Por isso nós te louvamos e reconhecendo, ó Deus, que somos miseráveis pecadores, pedimos perdão, porque muitas vezes, Senhor, nos omitimos em fazer a tua vontade. Muitas vezes pecamos e temos ferido a tua santidade. Nos perdoa, Pai. E agora, quando iremos ouvir a tua palavra, aplica, Senhor, em nossos corações. Te apresentamos a cada um dos nossos e amados ouvintes. Que a tua graça continue sendo derramada sobre a vida de cada um. É a oração que fazemos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior,
tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na manhã desse dia. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 31 a 35, que está escrito assim: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra que lemos e ouvimos. Queremos aprender dela, Pai. Por isso precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para nos conduzir, para que possamos compreendê-la. Pai, fale conosco, nos ensine, em nome de Jesus oramos. Amém.
Esta passagem das Escrituras tem como título Um Novo Mandamento. Após Jesus ter anunciado que dentre os seus discípulos um ia traí-lo, diante dessa palavra os discípulos ficaram assustados e imediatamente começaram a lhe perguntar: quem é, Senhor? Ele disse: é aquele que eu lhe der o pedaço de pão molhado. Os versos 30 diz que ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, está falando aqui de Judas, saiu logo, e era a noite. Os versos 31 diz que quando ele saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E a partir daí, Jesus dá uma ordem, e João faz questão de focar na ordem de Jesus. E que ordem foi essa? Para os seus discípulos se amarem. Ele diz nos versos 34, novo mandamento vos dou. E à luz desse texto, eu quero compartilhar com todos sobre o tema, o padrão para cumprir o novo mandamento. Qual foi o padrão que Jesus recomendou a seus discípulos para seguir? Em primeiro lugar, amar como ele os amou. Esta é uma ação positiva, necessária e significativa para o verdadeiro cristão. Este amor é um amor sacrificial e concreto. No capítulo 15, os versos 13, diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Portanto, esse é um amor sacrificial. Este é o padrão que os discípulos de Jesus deveriam a seguir para proteger uns aos outros. Eu costumo dizer que nós somos tutores uns dos outros, porque precisamos cuidar uns dos outros. E este amor, ele se torna a essência da verdadeira fé cristã. Este amor, manifestado na vida e no serviço em favor do próximo, se torna a identidade cristã que é diferenciada do mundo. Após Jesus anunciar a sua partida iminente, ele falou que os seus discípulos não podiam acompanhá-lo naquele momento. Contudo, ele ordenou-lhes que seria essencial para eles ter este amor verdadeiro, sem fingimento, de uns para com os outros. E o padrão que Jesus entrega para os seus discípulos seguirem era o amor uns pelos outros da forma como ele os amou. Este é um mandamento simples, mas nós temos a dificuldade de compreendê-lo e de obedecê-lo de forma perfeita, mas temos o auxílio do Senhor para cumprirmos esse dever. Mas precisamos nos esforçar para demonstrar que amamos de fato e de verdade uns aos outros. E assim todos conhecerão que somos discípulos do Senhor. E isso é demonstrado se tivermos amor uns pelos outros. E, em segundo lugar, desprezar qualquer tipo de orgulho e egocentrismo. Esta ação tem como objetivo negativar, rechaçar e aniquilar todo o orgulho e egoísmo da vida cristã, ou na vida cristã. Uma pessoa orgulhosa e egoísta corre o risco de mergulhar no abismo da religiosidade
e passa a julgar-se a si mesmo como alguém autossuficiente, ao ponto de se achar que é mais importante, mais sábio, mais espiritual do que os outros, ao ponto de julgar-se a si mesmo superior aos outros em tudo. Em Lucas 18, Jesus contou uma parábola de 2 homens que subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro um publicano. Nos versos 11 diz que o fariseu em pé orava de si para si mesmo e dizia: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esse fariseu, queridos, estava no topo da religiosidade. O orgulho e o egoísmo era o seu currículo. Outro exemplo está registrado em Marcos 10:37, onde Tiago e João reivindicaram para si o privilégio para que no reino do Senhor Jesus um assentasse à sua direita e outro à sua esquerda, tendo assim a pretensão de serem mais importantes do que os outros. E foram reprovados nas suas atitudes e chamados a assumir uma posição de humildade. O verdadeiro amor deprecia essa forma de comportamento, despreza de forma veemente esse tipo de comportamento e se coloca como servo e não como superior. E finalmente, em Gálatas capítulo 6, versos 2 e 3, Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Portanto, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como cristãos, temos demonstrado amor uns para com os outros? Estamos dispostos a levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo? Temos nos comportado de forma que todos nos identifiquem como discípulos de Cristo? Que se a resposta for afirmativa, amém. Se for negativa, precisamos tomar uma atitude coerente. Que Deus nos ajude a cumprirmos e obedecer o novo mandamento do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
A palavra de Deus nos diz: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pense nisso. Isso é muito sério. E a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é vida. Ó Senhor, nós te agradecemos por mais a realização desse programa. Te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos conceda mais outras oportunidades para estarmos falando da tua bondade e do teu amor. E queremos colocar nesse momento os nossos amados ouvintes. Visite-os, ó Deus. Seja com cada lar. Supre suas necessidades. Ajude-os, ó Deus, nas suas lutas, nas suas tribulações. Continua, pois, com cada um. É a oração que fazemos agradecidos. Em teu nome. Amém.